Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live. Vocês sabiam que essa é a nossa 8ª live? A gente já conversou de tanta coisa, foram tantos temas. A gente falou sobre alergia alimentar, já falamos sobre o diagnóstico da dermatite atópica, sobre o tratamento, já falamos sobre os diagnósticos diferenciais. Como uma 8ª live, teve muito conteúdo. Quem aqui já estava assim, quem está entrando, vamos entrando pessoal, boa noite. E aí, quem perdeu então todo esse conteúdo que a gente falou nessa 8ª live, tá tudo no meu canal do YouTube. Então, se você conheceu o canal agora, entrou agora na página, tá tudo gravado e você tem acesso a isso no canal do YouTube. Quem me acompanha aqui há um tempinho já assistiu algumas, né? Quem tá aqui que já assistiu as lives anteriores? Fala aí pra mim. Boa noite. Boa noite, Ana. Então, vamos lá. Hoje, deixa eu botar... Hoje o tema, a nossa live tá cheia de conteúdo, vai ser muito rica, eu tô muito animada. Eu tô tentando fazer um compromisso aqui de verdade com vocês na última live na terça-feira. Eu tava super cansada. Na verdade, assim, como eu tenho filho pequeno, eu tento fazer uma rotina bem estruturada, então na minha vida é tudo certinho. Só que na última terça-feira, teve uma colega minha que me pediu para fazer uma visita domiciliar numa paciente, né, na sogra dela, e aí eu não faço atendimento por visita domiciliar. Só que assim, dessa vez tocou meu coração, é uma pessoa que eu conheço, então eu abri uma exceção e fui fazer a visita domiciliar nela. E aí fugiu completamente da minha rotina, mas eu gosto muito de estar aqui com vocês, eu acho essa troca muito gostosa, então eu cumpri com o meu objetivo mesmo cansada, a gente fez a live na terça-feira. Ó, a William tá pedindo aqui pra entrar. Deixa eu te achar, William. Isso aí, vamos entrar. Gente, a live de hoje tá muito legal. Pra quem não sabe, eu não consegui divulgar muito. A gente vai falar com a William, que é uma querida, que eu já conheço ela há bastante tempo. Oi, William! Oi, E tudo bom, aí? doutora? Tudo Tudo? bem, Que bom, tudo viu, jóia. William, que você aceitou meu convite. Fiquei muito feliz. Prazer. Bem-vinda aqui à página. Eu estava contando para eles sobre você mesmo, assim, como é que a gente se conheceu. Eu já conheço a William há bastante tempo. Na época eu nem era dermatologista, nem pensava em fazer dermatologia ainda, eu acho que eu só fazia medicina. E aí eu sempre via a William super alto astral, super bem arrumada, maquiada, com uma família muito gente boa. E aí, conforme eu virei dermatologista, eu encontrei ela de novo aqui na página, na vida, né? E aí poxa, a William tem dermatite atópica. E pensei que seria muito bom trazer ela para falar com vocês, porque ela tem dermatite atópica severa. Né, William? Tem tempo que a gente até não se Verdade. vê, né? Obrigada, viu, Sim, por você estar aqui. Muito bom. Então, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui só o tema da live para a gente começar. O tema, então, da live hoje vai ser dermatite atópica grave. E aí eu vou fixar aqui para quem já estiver entrando. tá como? Tá, Saber o que a gente vai falar. Então, William, oi. tá tudo certo aí? A gente está vendo melhor claridade para você. Ah, tá. É porque tá com um clarão aí no seu rosto, né? É, não sei se melhorou. Quem tá aí? A Daphne ou a Yasmin? Daphne, aqui, Ah, Daphne. oi, Oi, meu amor, tudo bem? bom. Bom te ver também. Então, vamos lá. William, eu vou começar com as perguntas, porque você falou tanta coisa positiva, senão a gente acaba de ficar sem tempo. Ó, teve Sim. aqui que falou, eu sou a Amanda, lembra? Estou na minha conta. Legal, legal, Amanda. Então, William, há quanto tempo que você tem a dermatite atópica? Fala pra mim, como é que foi esse diagnóstico? Então, eu tenho a dermatite há 27 anos, né? Mas demorou um pouquinho para acertar o diagnóstico, porque no começo as pessoas achavam que era uma alergia comum, mas não dermatite atópica, né? E quando eu era criança eu tinha alergia à roupinha de bebê, aquelas roupinhas de lã, mas eu sofri um pouco, né? Passei por vários passos para realmente chegar ao diagnóstico de dermatite atópica. Você sabe, William, isso aí é bem frequente de acontecer, assim, eu converso com vários pacientes e às vezes, assim, é isso mesmo que você falou, a pessoa caracteriza aquilo ali como uma alergia, ela não consegue Isso, definir que aquela alergia tem um nome, que aquela alergia pode estar num conglomerado de outros sintomas. Tipo assim, isso. vou dar um exemplo, nada a ver com dermatologia, mas quando a gente vai num museu,
A gente olhando aquele quadro ali, a gente não vai conseguir definir se é uma obra de arte verdadeira ou se é uma falsificação. Então, um Sim. especialista que está acostumado a ver aquilo ali, às vezes batendo o olho, analisando um pouquinho mais de perto, vai saber que aquilo ali é uma dermatite atópica, por tudo que você contar. Então, da mesma maneira, funciona às vezes com o profissional que está mais acostumado a ver dermatite atópica ou não, porque ele consegue ter esse olhar e olhar, olha, isso não é só uma pele seca, isso não é só uma alergia. Ele junta tudo e pode chegar no diagnóstico mesmo da dermatite atópica. Sim. E assim, você falou então que você desenvolveu a dermatite atópica, você já estava com 27 anos, né? Você me contou antes que você tinha outras alergias antes de ter o diagnóstico. Verdade. Eu tive alergia de bronquite, né, que me apresentou quando eu era criança. E uma outra coisa também é que eles achavam que eu tinha lúpus. Os médicos começaram a investigar para ver se eu tinha lúpus, para você ver como foi difícil chegar ao diagnóstico da dermatite atópica. Eles estavam focando em outra doença, né? Outra doença, exatamente. Geralmente, assim, quando a dermatite atópica ela acontece na vida adulta, não é o mais comum. O mais comum é aparecer na criança, mas pode sim aparecer na vida adulta. Ela tem realmente uma gravidade maior. O prognóstico, a evolução, tende a ser mais grave quando tem essa prevalência na vida adulta. Mas aí você, então, você falou que os médicos pensavam que era outro diagnóstico, mas tem alguma razão porque eles achavam que era lúpus, que eles não conseguiam fechar, talvez pela característica das lesões? Isso. Eu tinha umas manchas escuras na pele, muito escuras. Eu tinha 27 anos. As pessoas falavam para mim que parecia que eu tinha 60 anos, 70 anos. Eu tinha um rosto muito envelhecido, muito feio. Isso me deixava muito triste. Então, eles focavam no lúpus devido a essas manchas escuras na pele e a pele muito machucada, muito cheia de feridas, porque eu coçava muito. Era um prurido muito forte, sem controle. Então, eles ficaram batendo nessa tecla muito tempo, até depois a gente chegar ao diagnóstico da dermatite atópica, onde eu fiz N exames, vários exames, muitos médicos começaram a me estudar, e através de exames de sangue, eles chegaram a ver que eu tinha um IgE muito alto. Aí eles falaram, realmente você é uma pessoa altamente alérgica. Até então, eles nunca tinham visto nenhum paciente com tamanha gravidade igual ao meu caso. O seu caso realmente é bem severo. Então, para quem está aqui escutando, eu vou só orientar em relação ao lúpus, por que às vezes a pessoa pode confundir, né, o desavisado. Porque o lúpus eritematoso sistêmico, ele pode dar uma lesão em asa de borboleta. E aí é justamente na bochecha, que é o que a William estava falando, que ela tinha muita lesão no rosto. E aí ocorre uma fotossensibilidade. Quando o paciente pega o sol, aquilo lá fica bem vermelho ainda, pode fazer descamação também. Geralmente não tem a coceira que tem na dermatite atópica, mas pode ficar parecido. Então, às vezes, essa é a confusão. Uma outra coisa também que a William falou, que eu queria ressaltar, que não é para todo mundo. O diagnóstico da dermatite atópica, ele é clínico. Ele é com base no que você está vendo, na lesão naquele momento e na história do paciente. Ele vai contar, olha, eu tinha alergia, ou então tem alergia alimentar, ou então é uma doença que cursa em altos e baixos, recorrente ao longo do tempo, com coceira, ressecamento. Não são todos os pacientes que precisam estar fazendo exame de sangue para ter uma comprovação. Inclusive, eu tenho pacientes com dermatite atópica que não tem alteração da IgE. A IgE pode vir normal, porque a dermatite atópica ela pode ter um mecanismo mediado por IgE ou não mediado. Ela é um componente misto da imunidade. Então, não é porque a sua IgE não está alta que você não fecha o diagnóstico da dermatite atópica. Então, realmente não foi fácil, né, William? É uma coisa bem difícil, tudo isso que você contou aqui pra gente. E como é que a sua família ela te ajudou nesse sentido, assim? Porque você tem esse apoio, né? Muito, 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 Alissa, muito, porque é uma doença que deprime a gente, devido a essas lesões, elas deixam a gente assim com muita angústia. E não é uma aparência agradável a gente se olhar no espelho, a gente vê que o seu corpo não é um corpo saudável. Então, e como eu jovem, com 27 anos, aquilo me entristecia muito, porque eu recém-casada, você quer ficar linda para o seu marido, não só jovem, mas sempre. Então, ele falava para mim, não se preocupa, eu amo você do jeito que você é. As minhas filhas, uns amores comigo, sempre me dando assim, me levantando a minha autoestima para poder lidar, porque é uma doença assim
muito ingrata para deixar a gente triste, desconfortável, porque às vezes você quer tomar banho e essas feridas doem, elas machucam, mas ao mesmo tempo, como a minha, saiu uma secreção e era um cheiro muito ruim, era muito fedido, sabe? Então eu queria tomar muito banho, mas o médico falava que não podia, só podia tomar um banho por dia, sabe? Então existiam vários fatores que me deixavam bastante triste, bastante abalada, mas o suporte da família me ajudou muito, porque eu não queria sair de casa, só queria ficar dentro de casa mesmo, até mesmo para não me expor, né? Porque o ser humano, às vezes, ele não tem um bom senso de entender o que você está passando. Então, muitas pessoas me criticam. Por que você é assim? Você nunca foi ao médico? Me perguntar se eu nunca tinha ido ao médico, né? Mas o meu marido sempre me chamava para ir para o cinema, minhas filhas faziam de tudo para me deixar alegre e mostrar que isso não tinha nada a ver com o meu problema. Eles me amavam do jeito que eu sou. Então, isso, a família em geral tem que dar um suporte, sabe? O que puderem fazer para deixar a gente feliz é bem-vindo. É bem especial isso, né, William? Eu conheço a sua família e realmente, assim, eu lembro a recordação que eu tenho sua e da sua família, todas muito vaidosas, sempre muito bem arrumadas, maquiadas, cabelo feito. E Tá baixinho, ótima. tá baixinho, tá baixinho, baixinho. Vê se você tá conseguindo me ouvir agora melhor. Não tô ouvindo. Tá melhor? Nada. Não tá ouvindo? Não tô ouvindo nada. Eu ainda consigo te ouvir. Vê se você aumenta aí o microfone. Microfone? Não sei. Aqui, ó, o meu nem conecta. Tá conseguindo ouvir? Porque eu escuto vocês. Eu tô tentando ler mais ou menos seus lábios. Ah, tá. É porque pra você, então, não... eu vou fazer o seguinte. Peraí, Alê. Tá. É porque aqui o som dela tá ligado, mas aqui pra gente no celular dela não tá saindo. Tira daqui. Entendi. Tira aqui. Peraí. Vem, mãe. Ó, enquanto elas ajeitam ali, eu tô vendo aqui a mensagem de vocês, ó. Ficou ótimo, Tá me ficou ótimo. descrevendo. Deve ser difícil. O pessoal tá falando que você tá descrevendo eles, hein, William? Muita gente aqui se identificando. A Mariana falou, sempre lindas demais. Você te deu chave. Então, a gente estava falando justamente desse apoio, né? Da lembrança que eu tinha sua sempre muito bem arrumada. Seu marido também sempre dando apoio incondicional. Então, realmente, isso é muito importante, assim. Para o paciente que tem a dermatite atópica, seja ele criança, adulto, essa aprovação, assim, no meio que você vive, de você ter esse suporte emocional, isso é muito relevante. E acaba que quando a pessoa descobre isso na infância, cabe aos pais dar esse suporte. Que a pessoa não vai ser casada, às vezes vai estar passando por outros desafios que muitas vezes não foi o que você passou porque você descobriu numa outra idade, né? A dermatite veio mais avançada para você. E você tinha me contado que você tem uma alergia respiratória, né? Você teve. Eu até hoje ainda controlo um pouco, né? Eu não entro em crise, porque eu faço uma prevenção com medicamento para bronquite, mas o forte mesmo com o tempo foi a dermatite, sabe? A bronquite eu tive de criança e depois, esporadicamente, depois teve mais algumas vezes. Certo. E as suas lesões são por onde, assim? Quais locais do corpo que você tem a dermatite? No corpo inteiro, eu tenho no corpo inteiro, do pescoço até o dedão do pé. Então, teve até uma fase, né, porque a família me apoiou bastante, que a minha aparência é feia no sentido das manchas. Talvez não dê para ver no vídeo, mas parece aquelas manchas de quem tem, é tipo um vitiligo, como as pessoas falam, mancha de pano na pele, né? Em suma, aí eu ficava muito triste, eu não queria aparecer, não queria botar biquíni para ir à praia, não queria... Agora não, agora eu boto tudo, eu vou de biquíni, eu deixo manchar as pernas, a perna manchada, e isso não é problema, isso não é problema. Hoje, graças a Deus, eu estou super bem e levo a vida na boa. Bom. Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. E como é que você conseguiu, assim, William, chegar nesse ponto, assim, nesse grau de aceitação? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo?
Então, eu passei, né, como te falei, desde os 27 anos buscando tratamentos para poder melhorar. Aí não conseguia, os médicos também me passaram psiquiatra e psicólogos, e para controlar a dermatite, eu usava muito corticoide, só que o corticoide me deixou muito mal, me deu alguns efeitos colaterais, mas não tinha outro jeito. Era o único medicamento que controlava a dermatite até o momento, sabe? Então, eu passei assim por várias coisas, né? Alguns imunossupressores, um monte de coisa. Até que agora, há pouco tempo, eu estou fazendo um outro tratamento, aonde eu estou vendo que eu estou tendo uma melhora significativa. Mas eu percebi que a alimentação e o estilo de vida é muito importante. Você ter uma cabeça boa, você se alimentar de coisas mais saudáveis, não comer nada coisa assim industrializada. Aí eu vejo que começou a regredir junto com os aconselhamentos dos médicos de como que eu deveria proceder no tratamento, né? Isso Aí, aí. como ele falou, eu usava muito creme para hidratar a pele, porque como a pele fica seca, aí eu usava bastante creme para deixar a pele úmida, porque quando a gente coça, a gente fere a pele. Mas se ela estiver bem besuntada de creme, você coça, mas não fere, não machuca. Tá mais Entendeu? Então, hidratada, mais protegida, né? isso, fica mais protegida, exatamente. E você, William, você falou comigo, né, que a gente sabe que a dermatite atópica, ela pode cursar com a marcha atópica, que é quando você tem sintoma respiratório e alergia alimentar. E você tem, né, William, alergia alimentar, que você falou do leite, Tem. não é isso? A Do leite e do glúten. O e do glúten, glúten. e não como nada dessas coisas industrializadas, assim, como pozinho para botar nas refeições, carne, frango, esses pozinhos Pozinho desses pronto, né? Tempero pronto. pronto, nada disso. Isso é um veneno, literalmente. Porque a minha pele, quando eu comia, parecia que ela estava formigando, ela pinicava. Era uma coisa muito ruim e ficava quente, sabe? Era bem desagradável. E para você colocar uma roupa, é tudo ruim. Depois Tudo que eu parei piorava. de, depois que eu parei de consumir, aí eu comecei a fazer alimentação saudável, olha, eu não só fiquei magra, mas uma magra com saúde e não sentia mais esse formigamento na pele. Hein? É, Eu que vi a bom. diferença, nitidamente vi. É bom você falar isso, William, porque muitas vezes o que eu percebo assim, quando eu recebo o paciente no meu consultório, eu acho que é tão importante a gente alinhar com ele a expectativa, que às vezes o paciente vem em busca logo do remédio, do creme, só que tem um outro lado disso daí. O outro lado é o paciente fazer a parte dele. Olha só, Sim, quanto que a gente não escuta às vezes, você vai no consultório do médico, ele te dá uma orientação alimentar. Olha, tenta ser mais saudável, até por outras doenças mesmo, ganho de peso, pressão alta, síndrome metabólica. Só que isso é a parte bem difícil de colocar em prática. É muito mais fácil você tomar um remédio, às vezes até passar um creme, que seja uma vez ou outra, do que você mudar mesmo o estilo de vida. Então, na verdade, o paciente que ele tem dermatite atópica, ele tem o dever de casa. Não adianta ele ir no consultório do médico e aí o médico vai lá, indicou não só remédio, porque como você falou, é uma mudança total no estilo de vida, tem muita, muita coisa. Cada paciente é diferente um do outro, né? Não é porque o William tem alergia ao glúten e tem alergia a leite que todo paciente com dermatite atópica vai ter. Isso é o caso dela. Da mesma maneira que os cremes dela funcionam bem para ela, às vezes se ela indicar para outra pessoa pode gerar ardência. Então, assim, é um verdade. tratamento que é individualizado e é muito importante o paciente fazer a parte dele. É sempre uma Sim, via de mão dupla, né? sim. Então tá, vamos ver aqui a outra pergunta que eu tinha separado. Vocês tiveram que mudar muitas coisas em casa por conta da dermatite em relação à rotina, férias, viagem? Como é que foi isso? Sim, porque aqui em casa, por exemplo, a gente não tem cortina, tapete, essas coisas que acumulam poeira com mais facilidade. Isso aí a gente não tem. Quando a minha dermatite estava muito grave, embora o sol seja excelente para dermatite, eu não conseguia ir me expor muito à praia pela dor, porque a pele fica muito machucada. É como se você fosse na água, é como se você estivesse colocando uma coisa assim que arde muito, sabe, na pele. Então, alguns passeios tiveram que ser evitados, foi uma pena. Mas por pouco tempo, porque depois eu falei que eu não ia permitir mais que isso atrapalhasse os nossos passeios.
sabe? Como eu lhe falei, para o cinema, que a gente gosta bastante. Então, no começo, a gente foi se alinhando, se ajustando, até que depois eu dei um basta. Aí eu não permiti mais que essas coisas atrapalhassem a minha mente. Aí eu passei a fazer de tudo, de uma maneira saudável com a família. E você me diz assim, quando você ia programar uma viagem, por exemplo, a gente sabe que tem alguns gatilhos numa viagem que às vezes para o paciente pode ser ruim, às vezes um clima mais seco. Você tinha alguma medida de precaução assim quando você fazia viagem? Tinha, sim, sim. Eu sempre buscava climas onde tivesse a praia, porque, embora, como eu falei, que pode ser um desconforto, é benéfico, tanto o sol quanto o mar. Porque é bom a gente tomar água do mar, porque ela cicatriza um pouquinho as feridas. Eu vi que fazia muito bem para mim. Arde bastante, mas se a gente aguentar firme, depois dá aquela calmaria na pele, e a pele até gosta. Então, a William está falando uma coisa também. A água do mar justamente entra naquele outro mérito da dermatite atópica. Não é todo mundo que tem uma boa resposta, às vezes, com a água do mar. Então, você tem que a gente está sempre vendo o que funciona no nosso caso, né, para a nossa dermatite. Bem legal. Isso. Então, você teve esse ajuste, né? Gente, para vocês que estão assistindo a live aqui, se vocês conhecem alguém que tem dermatite atópica, tem um aviãozinho aqui, compartilha, chama essas pessoas, porque é importante ter esse apoio social, obter essas informações, então divulguem o perfil, né? Se vocês estão gostando das informações. E quem aqui é novo, assim? Eu queria saber se... Tem muita gente que já assistiu as lives anteriores, né? E quem está assistindo pela primeira vez? Vai mandando aqui pra gente. E, William, em relação às suas lesões, né? Da dermatite. Quando as lesões começaram para agora, mudou alguma coisa? Ou tá a mesma coisa? Não, agora eu tô boa, sarei agora. A minha pele tá sequinha, a minha pele tá linda. Não tenho mais nada. Eu sofri muito. Agora é só alegria, só alegria. Agora nada me incomoda. Essa dermatite não me incomoda. Tira ela de letra. Mas isso eu acho que tem muito a ver, ó, aqui, ó, com a cabeça também, né? Porque, com certeza. Falou, você tem as suas manchinhas aí, as suas cicatrizes de vida, mas a sua cabeça tá, ó, direcionada para outro foco. Para não ficar pensando nisso, de ter vergonha de sair, botar a sua bermudinha. A gente mora aqui no Rio de Janeiro, que é um calorão. Ninguém vai ficar se envolvendo nesse calor do Rio de Janeiro. Então, a sua cabeça realmente está muito boa. E como é que foi lá atrás, assim? Como é que você começou com as lesões, assim? Onde que apareceu primeiro? Começou com uma alergia no pescoço. Aí a médica passou um corticoide. Aí, para que eu usasse uma semana, 15 dias. Mas quando eu parei de usar, voltou. E voltou pior. Que aí já não ficou mais um pedacinho do pescoço, ficou o pescoço inteiro. E daqui a pouco, quando eu fui dormir, foi pro corpo todo. Aí eu fiquei muito doente, isso aqui ficou tudo inchado, tudo... Olha, eu sofri bastante. Eu passei por muitos médicos especialistas para poder chegar hoje, eu estar hoje rindo com você. Mas eu já sofri muito, muito mesmo. Você não tem noção do que eu passei. Se fosse conversar com a minha família toda, eles iam falar, olha, doutora, ela é uma guerreira, porque o que ela passou, você não tem ideia. Ó, William, com certeza, eu concordo plenamente, assim. Não é fácil, né? Você chegar nesse ponto que você conseguiu chegar. E, gente, assim, o emocional, ele é muito importante na dermatite atópica. Muito mesmo. As pessoas, às vezes, menosprezam isso. A gente está num mês especial, que é o mês de setembro, que é o mês de conscientização a respeito da dermatite atópica. Então, assim, as pessoas têm que entender, têm que parar de buscar só medicação, só medicalizar o tratamento. É óbvio que isso tem que ser indicado no tratamento certo. Mas é tudo em relação a você ver a doença como um todo, numa amplitude, você conseguir enxergar tudo isso. Isso vale muito a pena. Ó, a Edilene está falando que sempre assistia as lives no YouTube, mas aqui é a primeira vez. Então, sejam muito bem-vindas. E, William, outra coisa que eu queria te perguntar, né? Você me contou a respeito disso tudo, né? Das suas lesões, como elas apareceram, tudo que você fez bonitinho, os cuidados que você tem. E aí você lida super bem com isso hoje em dia. O que na dermatite atópica, assim, se você pudesse fazer um resumo, o que seria para você o mais difícil? O mais difícil, eu acho que são as coceiras, porque é uma coceira constante.
Isso, infelizmente, perde o sono, tira o sono da gente. A gente quer dormir, não consegue, porque as coceiras não deixam. E quando você coça tanto, você se fere, porque você não consegue se conter. Não consegue mesmo. Das pessoas ficar do lado, segurar a sua mão de tamanha intensidade, essa coceira. É isso aí. É bem difícil. Isso é uma queixa bastante frequente assim, em relação aos pacientes, porque aí acaba que quem não dorme bem, no dia seguinte, às vezes não consegue produzir. Quem trabalha, às vezes Isso. não está 100%, não consegue ir no trabalho. Isso é muito importante em relação à criança. Se a criança não dorme bem, isso é super importante para o desenvolvimento, para a criança crescer, para estar bem, para não estar mal-humorada, para conseguir mesmo aproveitar o colégio. A Cleonice está falando assim, ó, preciso de ajuda para melhorar a dermatite do meu filho. O que ele sente dói muito em mim. E é isso aí, Cleonice, dói em você, dói na família, porque não é fácil para um familiar. A William também estava me contando em relação a isso, né, William? Que as suas filhas te ajudavam em relação a trazer uma roupa, coisas que Um você gostava. Você falou que presentinho. gostava de uma banda de pagode. E aí ela trazia um CD de pagode para você ouvir, não foi? Verdade, verdade. Foi assim, por eu ficar sempre muito triste, né, deitada naquela fase bem difícil, então a minha filha mais velha, comprava um presentinho para mim. Mãe, achei a sua cara. O meu marido comprava um CD de pagode que eu gosto. Ah, amor, olha aqui. Então, ou seja, a família tem que sempre realmente botar coisas boas na nossa mente, para a gente não focar só a doença. Então, por exemplo, essa mãe que falou que tem uma criança que sofre, brinca com ela, bota ela para pintar, distrai ela, não deixa ela só ficar pensando na doença, né? Uma outra coisa também é que eu sempre usava roupas com tecidos confortáveis, com tecidos assim de algodãozinho, nada de coisas sintéticas, até minha roupa de cama, travesseiro, lençol, toalha, tudo com o mais agradável possível, que nada pinica. Porque como a pele está machucada, se você colocar um tecido assim que acho que é irritante, vai irritar mais ainda a pele. Por isso que tem que prestar bastante atenção nisso, no tecido. Às vezes as mães não se dão conta, mas é muito importante. É muito importante. E às vezes é quando você, por exemplo, desenvolveu a DA mais velha, né? Então você percebia isso. Agora, um bebezinho, por exemplo, ele não vai saber falar, olha, minha roupa tá pinicando. Ele vai chorar, vai ficar irritado. Às vezes, até com uma criança maior, é difícil de expressar isso. Então, os pais têm que ter atenção mesmo a coisas que eles podem modificar no ambiente para trazer mais conforto. Às vezes, para dormir, para o dia a dia daquela criança. Isso é muito importante. E aí, a William, gente, essa coisa dela levar... É óbvio que não é fácil, né? A William, assim... até ela chegar a essa aceitação, ela passou por altos e baixos, né, William? Teve um momento de mais depressão. Não foi uma coisa simples. Mas isso que eu tô falando para vocês, dessa alegria dela de viver, é uma coisa tão notável que você me contou que até os médicos, né, William, pediam a sua ajuda se tinha um paciente mais difícil. Conta aí essa história. É verdade, porque os médicos comentavam assim, William, eu queria que eu tivesse um pouquinho da metade de paciente de dermatite atópica com a sua alegria. Você está toda aí machucada, aí você está sorrindo, você não liga. Aí o que eles faziam? Me pediam permissão para passar o meu telefone para os pacientes e eles me ligavam. Aí tem uma paciente que ela estava querendo se casar, mas não queria se casar porque as manchas eram feias e não aparecia. Ela falou assim, eu não vou tirar foto de noiva assim. Aí eu fui e mandei minhas fotos para ela. Olha só como é que eu sou. Ela falou, não acredito. Poxa, você é 10 vezes pior do que eu. Eu falei, pois é. Ela, mas nem parece, do jeito que você fala no telefone. Aí ela falou, então agora eu vou me casar. Depois que você me mostrou como você é, não tem mais preconceito. Aí eu fiquei feliz, né? Porque eu pude ajudá-la e tirar essa coisa na cabeça das pessoas. Que isso não é um bicho de 7 cabeças, né? É contornável. Dá para contornar a situação. É isso aí, é tudo, às vezes, não é tudo, né? Mas é uma questão muito de ponto de vista e é um trabalho, eu imagino, todo dia. Imagino que vai ter dias que ainda você vai acordar um pouquinho mais para baixo, mas assim, é você fazer aquele trabalho todo dia de uma aceitação mesmo. Não é moleza, não deve ser moleza. E você poder ajudar outras pessoas, olha só que coisa boa. Você poder dar da sua experiência, tudo que você viveu, os médicos reconhecerem isso em você, porque isso é terapêutico também. É verdade. Se não fosse, né, profissionais de saúde recomendando, vou te dar um telefone para você ligar para uma paciente que ela vai te fazer bem. Então, você ouvir de outra pessoa que você vê igual, você ouvir tudo aquilo que você passa, assim, você se enxergar no outro,
E como a pessoa lida com aquilo é muito importante. Então, assim, os grupos, às vezes, de apoio, de você realmente estar, igual a gente tem aqui a página, que você escuta o relato de outras pessoas que estão passando a mesma coisa que você está vivendo, isso é muito terapêutico, isso ajuda bastante também. Então, Verdade. muito parabéns, né? Justamente por você ajudar Obrigada. os outros. Você mandou a sua foto, você se expôs. Bem legal isso. E nesse processo, William, você fez algum acompanhamento psicológico, psiquiátrico? Sim. Você falou que te recomendaram, né? Exatamente. Uma das vezes que eu estava muito dodói mesmo, né? Eu estava até no hospital, aí me mandaram um psiquiatra para conversar comigo. Olha, ótimo, ótimo, ótimo. Ele, assim, eu nunca tinha tido essa experiência de ter um psiquiatra para falar exatamente do que eu estava passando. Então, foi uma melhora significativa. Aquela William deprê sumiu. Depois dos conselhos, depois do bate-papo, depois de tudo que ele me mostrou, um outro lado da William, que não é só a doença, né? Aí depois eu também passei por psicólogos, vou te falar, que foi de grande ajuda. Eu posso ser uma pessoa extrovertida, mas eu vou lhe dizer que o mérito maior também foram deles, que eles me deram me sacudiram, olha, faça isso. Poxa, não é que é verdade? Então foi muito bom. Aí por isso que nessa caminhada de vários médicos, cada um deu o seu tratamento comigo, né? Como que eu poderia melhorar nessa caminhada de 27 anos, mas os psicólogos, como é que se fala, esses profissionais terapêuticos, né? Foi assim, de grande ajuda mesmo. Você falou até que teve esse médico, esse psiquiatra. Foi uma vez só que ele conversou com você, não foi? Uma vez só, uma vez. E aí você comigo no telefone falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que ele tocou seu coração com as palavras dele. Que ali Verdade. você estava para baixo, que foi aquilo, a palavra que às vezes você estava precisando naquele momento para você poder se erguer. E dali em diante foi um momento diferente, né? Foi o boom, foi a mudança mesmo. Foi a partir dessa visita que eu dei um basta nisso. Falei, agora tratar essa dermatite como se fosse uma gripe. E fui para frente. Não fiquei mais com a cabeça tirando travesseiro de jeito nenhum. E quando se aparece, me arrumo, passo um batom vermelho, boto um óculos escuro, um sapato alto e, ó, pé na estrada, vou pra rua. Isso aí, show de bola, exatamente. Nada me abala. É legal assim, porque às vezes, é por isso que é bom a gente estar se informando, gente, sobre a questão dos conteúdos, aprendendo sobre a dermatite atópica, porque às vezes é aquilo que você falou, alguém vai falar alguma coisa, você vai ler uma informação que vai te dar um estalo, assim, que você vai falar, nossa, mas como é que eu não pensei nisso antes? Ou então, poxa, eu podia levar a vida desse jeito, eu podia mudar alguma coisa. Então, às vezes, esse estalo vem. É verdade. Demora, mas em algum momento ele pode vir integrado naquilo ali. E me diz uma coisa, William. Você, quando descobriu a doença, assim, você tentou buscar informação sobre o que era? Como é que foi, assim? Porque a gente sabe, 27 anos você era muito jovem. E aí você pensou, eu vou correr atrás disso para aprender, vou ler. Como é que foi, assim, em relação a isso? Foi. Eu entrava muito na internet para descobrir a respeito dessa doença, o que ela era. Embora no começo os médicos só me tratassem de... Eu já estava cansada de tomar corticoide, estava cansada de ficar só ouvindo isso, né? Então eu comecei a fuçar lá. Aí eu vi que também alguns suplementos são saudáveis para nós. Por exemplo, a gente chupa a laranja e tem vitamina C. Aí eu comecei a ver esse lado também, sabe? Porque, por exemplo, na medicina, tem a tradicional, que a doutora Alessandra eu fui buscar homeopatia, eu fui buscar outras coisas para chegar a esse tratamento que hoje eu estou bem, sabe? Mas eu ficava, quando eu entrei na internet, eu fui buscar alternativas, outras orientações, que tudo foi um somatório, aonde a gente vai chegar no estado final, que é onde eu estou bem. O que eu tenho feito para eu estar bem hoje? Exatamente, muito bem. A William, ela falou então que ela usou diversos imunossupressores, né, William? Passou por quase todos os protocolos, que os médicos, você ia para médicos diferentes, rodou esse Rio de Janeiro. Verdade. E aí, quase todos os protocolos com os imunossupressores, agora ela está fazendo uso do imunobiológico, que é o do Dupilumab, que teve uma boa resposta para ela. Mas excelente. É aquilo, gente. Não é questão da gente chegar assim, encontrou-se a cura para dermatite atópica? Não. O remédio, ele não é milagroso. Ele pode funcionar muito bem para várias pessoas? Pode.
Não é todo paciente que vai poder usar a medicação, ele tem contraindicações. Então, assim, não adianta a gente querer, como o William ficou super bem, achar que o meu caso é exatamente igual. Ah, onde é que vende e tentar correr para a farmácia mais próxima e comprar. Você lutou muito, rodou muito para chegar à conclusão do que seria melhor em conjunto com o profissional que está te acompanhando, né? Isso Então, não mesmo. foi uma trilha fácil, assim. Não foi um caminho fácil. E em relação a todos esses tratamentos, assim, que você já fez, teve algum que deu errado? Você falou para mim que já foi internada, né, com complicação de tratamento. Então, teve algum, assim, que você falou, nossa, que prescreveram que não deu certo? Como é que foi? Teve. Uma vez me deram um imunossupressor que apareceu mais de 20 furúnculos no meu corpo. 20. Eu tive que ficar internada na UTI. Os médicos ficaram sem saber, porque, como você mesmo falou, é um protocolo, né, de dar os imunossupressores. Só que em mim deu efeito contrário. Então, por isso que realmente não é bom a pessoa focar se um remédio ficou bom para mim, vai ser bom para o outro. Não, porque ele não deu certo em mim e foi muito grave mesmo de eu ficar sendo monitorizada na UTI por causa desse imunossupressor. E olha só o que isso faz com a nossa cabeça, né? Você tá lá com um problema, você deposita aquela sua esperança ali, poxa, um tratamento que abaixa a sua imunidade, e aí ainda por cima, além de não melhorar, você ainda fica pior. Então isso daí, né, derruba qualquer um, né? Tem que ter a cabeça realmente muito boa para passar por esses altos e baixos aí, porque não é moleza, não é nada fácil. Verdade. E me diz uma coisa, William, você tinha medo? A gente sabe que a dermatite atópica, ela é genética, ela tem uma base genética. Você tinha medo de passar dermatite para os seus filhos? Alguma delas tem dermatite? Então, tinha sim. Eu morria de medo delas terem, devido aos complexos que eu já tinha passado antes, né? Mais nova, com 27 anos, a cobrança das pessoas de quererem que eu tivesse uma pele linda no rosto. Então, eu tinha medo sim. Aí eu ficava sempre tratando delas. Já de começo, eu não dava alimentos industrializados para elas. A filha mais velha apresentou só uma aspereza na perna, a perna dela um pouquinho mais seca, e a caçula, ela apresenta um pouco mais de alergia na área dos olhos, sabe? Mas é bem controlado, e como eu lhe falei, eu auxilio bastante na alimentação, que a alimentação é um agravante da dermatite atópica, e não o remédio, ele ajuda, mas não é tudo, não. Se você realmente tiver uma alimentação saudável e um estilo de vida melhor, procurar morar em ambientes arejados, não ter tanta poeira em casa, ajuda muito, muito mesmo. Ajuda, né? É Sim, exatamente. É tanta informação que a gente tem sobre a dermatite atópica, é tanta coisa que às vezes fica até difícil em uma consulta realmente a gente conseguir passar. Porque a gente sabe que a mente é fraca, assim, né? A gente esquece as informações, infelizmente. Se a gente pudesse gravar, também não é possível escrever tudo, mas assim, é justamente isso, é você estar vendo, você procurou conhecer sobre a doença, ter o máximo de conhecimento que você pudesse, você rodou em diferentes profissionais, então você tem toda uma bagagem que foi te acompanhando. Na verdade, não foi porque você começou imunobiológico e de repente você estava boa. Olha o tanto que você teve de bagagem, o tanto que você modificou na sua vida, o tanto que você modificou na sua cabeça, na sua alimentação, até na questão do problema respiratório, que você teve que aprender a controlar. Então, até você chegar num ponto que você pode falar, graças a Deus que você está bem melhor, que suas lesões deram uma diminuída. Então, realmente, assim, você tem muita bagagem. A gente não consegue achar um fator que foi responsável por uma melhora. Mas são vários, né? Você verdade, são concorda? vários. Concordo plenamente. E, William, me diz uma coisa. Conforme você estava fazendo essa busca, né? Você sentiu, quando você procurou a informação sobre a dermatite atópica, que faltava informação de qualidade sobre esse assunto? Sem dúvida, porque parece que os médicos só aprenderam a falar a palavra corticoide. Eu chegava no hospital passando mal, corticoide. Aí um dia eu cheguei a questionar com o doutor. Eu falei, doutor, não tem nada alternativo? É só corticoide? Aí ele falou assim para mim, William, mas como você está passando muito mal, é para você tirar você da crise. Mas eu falei assim, e depois? E depois? Não sei, continua tomando corticoide. Então, com Complicado. isso, com o longo dos anos, tomando muito corticoide, aí veio o teu resultado, foi catarata, eu tive catarata, tive que operar catarata, outros problemas de hipertensão. Então,
A pessoa não pode realmente se automedicar. Tem que ter um acompanhamento médico mesmo ali e junto com esses outros estilos que nós estamos comentando. É isso aí. E assim, é interessante falar, William, É. que como a gente conversava, né? Você foi descrevendo o protocolo de tratamento, que assim, o corticoide, ele tem uma série de efeitos colaterais, uma série. Mas muitas vezes ele é utilizado na dermatite atópica grave para você fazer a transição. Ou ele é aplicado na pele, né? O que a William usou muito foi também o corticoide oral, né, William? De oral, isso. A questão do creme, ela fez o tratamento oral mesmo durante muito tempo. Então, Muitos até anos. por isso que ela teve uma série de efeitos colaterais em relação à Foi. catarata. A gente sabe que o creme pode ter também, mas o oral com certeza é muito mais potente. Então, eles, em algum momento, o corticoide ele ainda é preconizado, gente, para o tratamento da dermatite atópica. Mas não é a única coisa que existe. Então, uma vez que você utiliza a medicação com acompanhamento médico, não deu certo, seu médico vai te orientar, olha, é o momento para a gente fazer isso. Ou então vamos fazer isso, mas também pensando num passo adiante. O corticoide às vezes é ser uma medicação de transição para você chegar num outro tratamento. Então, Sim. é sempre tudo com acompanhamento e, assim, esclarecendo as dúvidas do porquê. Quando o paciente entende o porquê aquilo está sendo indicado, o porquê que aquilo o que aquilo vai fazer na vida dele, a aderência ao tratamento fica muito mais fácil. Não concorda? Se você entende, não, ele está me passando isso agora, mas lá para frente a ideia dele, o plano dele é mudar, fazer outra coisa. Então aí ajuda, né? Verdade, é. Por isso que, infelizmente, isso não aconteceu comigo, né? Porque como eles não tinham ainda um parecer, aí por isso que eu ficava só tomando corticóide. Até a osteopenia eu vinha ter também problema nos ossos. A gente sabe que o corticoide, inclusive, ele pode causar osteoporose mesmo. O da William foi Isso. essa desmineralização com osteopenia, mas tem pacientes que às vezes já vi fratura também, por tanto de cálcio, né, que esse osso perde em relação à utilização da medicação, por via oral mesmo, ou dependendo da quantidade do creme. E William, qual é o maior desejo que você tem como uma pessoa que tem dermatite atópica, assim? Você tem alguma coisa que você desejaria para o futuro mudar? O que você deseja em relação à dermatite? A palavra-chave é curar, né? Se Cura, puder né? curar para não ter mais nenhum sofrimento, ótimo, né? Mas que quem tenha, não pensa que isso é um bicho de sete cabeças. Viva, seja feliz, usa roupas leves, vive em ambientes arejados, caminhe na praia, tome sol, tenha bons amigos, né? Bons relacionamentos, tudo dá certo. É isso aí. Aí a Concordo dermatite vai ser só o pequenininho. E se você tivesse um recado para você dar para essas mamães que têm os filhos que com dermatite, que eu recebo muita mensagem aqui, às vezes a mãe fica muito chateada, às vezes um bebezinho 3 meses, ou então crianças menores, 4, 5 anos, você tendo a dermatite atópica, né, sabendo que tendo uma dermatite atópica grave, você teria uma chance maior de ter um filho assim também que tivesse a doença. O que você passaria assim de informação que você acha que seria importante para a pessoa lidar com isso assim? O que você vê como válido? Eu vejo como válido que, assim, deixa eu ver aqui. O filho vai ser sempre um filho, com saúde, né, ou com algum probleminha, sempre vai ser o filho dela. Mas que ela tenha, não pense que ela é uma mãe assim. Por que o meu filho nasceu assim? Não, já que ele já tem esse probleminha, que ela cuide o máximo que ela puder da cabecinha da criança, tá? Porque lá fora, na escola, ou em outros lugares, já vai ter o preconceito. Mas se a mãe cobrir a criança de carinho, de amor, de brincadeira, atenção, a criança vai viver, vai passar por essa doença sem achar que não é nada agravante. Que é uma coisa assim, meu filhinho, você tem isso? Tem. Mas isso vai passar, tá? Daqui a pouco você tá bom. E a criança não vai levar um fardo na mente, ela vai viver. E que a mãe também não se sinta complexada, não. Que ela trate o filho dela normal, como eu sou assim, alegre, sem problema. É isso aí, exatamente. Você mesmo contou que você sofreu preconceito, né? Você escutou Muito. muitas palavras desagradáveis e eu imagino que em algum Verdade. momento isso deve ter doído no seu coração, que deve ter sido difícil Poxa, de lidar. nem Então, fale. às vezes as pessoas são cruéis realmente, são ruins no que elas falam. Existem pessoas mal intencionadas, mas a gente não pode resumir a nossa vida à opinião dessas pessoas mal intencionadas. Não é? Verdade. Verdade. Filha, foi ótimo, assim. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu amei.
Eu acho que você acrescentou muito, assim, é bom a gente ver, né, alguém que tem essa dermatite atópica assim, grave, mesmo severa, porque às vezes nem é o caso de quem está aqui acompanhando a gente, mas para a gente poder ver o outro lado, o lado positivo, o lado, assim, de uma cabeça boa, do que isso pode trazer para a nossa vida. Então, muito obrigada pela sua participação, foi muito bom. Obrigada a você, amor. E aí eu vou deixar de recado que se vocês estiverem gostando da live, eu queria ver com as pessoas que ficaram comigo aqui até o final, se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês têm sugestões de tema, vocês podem estar me mandando que eu vou considerar com bastante carinho. E se vocês conhecem alguém que tem dermatite atópica, me marca, às vezes dá um print da tela, marca nos stories, chama essa pessoa para estar vendo esse conteúdo que é tão relevante para vocês. Muito obrigada, William, pelo seu tempo aí. Um beijo em toda a família. Amor. Dá um beijo na Yasmine, na Daphne, no Jefferson. Muito bom, saudade de ver vocês pessoalmente. Eu também. Beijo para você, beijo pro Lucas. É lindo, obrigada. Tá lindo ele. De nada, é uma pressão no marido também, tá, amor? Tá bom, querida. Um beijo, boa noite. Beijo. Tchau.